Filtros IR parte 13. Vamos a um exemplo de um projeto de um filtro IR pelo primeiro método do tipo ali de invariância ao impulso. Exemplo, precisamos projetar um filtro IR que seja aproximado de um filtro Chebyshev analógico de segunda ordem, cujo ripple da banda passante é 1 dB. A frequência de amostragem é 100 Hz e a frequência de corte é 20 Hz. Essa daqui é a resposta em frequência desejada para este filtro. Já é a resposta em frequência desejada também do filtro analógico. Solução. Seguindo aqueles passos lá do primeiro método, nós temos que a função de transferência do filtro é dada por esta equação. Neste ponto, isso daqui está dado praticamente no enunciado. Não é objetivo aqui da nossa disciplina obter essa função de transferência no domínio S a partir de uma resposta em frequência desejada. Eu deixo como convite quem quiser pesquisar como fazer isso, mas recorram que, voltando aqui para o primeiro slide, isso daqui é praticamente um diagrama de Bode, qual vocês podem seguir métodos de obtenção da função de transferência a partir do diagrama de Bode, aproximações, entre outras coisas. Podem procurar materiais mais específicos para filtros, mas, novamente, o ponto de partida é a função de transferência que descreve o filtro analógico que tem aquela resposta em frequência. Não é nosso objetivo, novamente, a gente já está supondo que a gente já conhece esta função de transferência. Em seguida, para encontrar a resposta ao impulso, precisamos deixar HC em uma forma que nos permita usar a tabela de transformada de Laplace para encontrar HC. Lembrando que a resposta ao impulso de uma função de transferência é a transformada inversa de Laplace. Reescrevendo esta função de transferência do filtro analógico neste formato, nos permite consultar a tabela verdade e chegar na resposta ao impulso, que é uma equação HC de t. Usando a tabela, a resposta ao impulso do filtro analógico no domínio do tempo é dada por esta equação aqui. HC é igual a 154,37 exponencial seno de tudo isso. Esta é a nossa função que descreve a resposta ao impulso deste filtro. Para determinar a função de transferência do filtro, basta aplicar a transformada Z em HC. Para isso a gente pode usar a tabela também. Usando a tabela, nós vamos chegar nesta função de transferência. Ela está no domínio Z, a gente vê aqui Z na menos 1, Z na menos 2, mas também está aqui escrita em função do tempo. E é neste ponto agora que a gente vai substituir o TS, da lá do período de amostragem, em T, para chegar na função de transferência que descreve o filtro IR projetado. Substituindo TS, que neste caso era 0,01, a frequência era 100 Hz, nestes pontos, onde aparece o T, chegamos na função de transferência que descreve o filtro. Falta ainda multiplicar por TS aqui na frente, devido ao que nós comentamos ali no vídeo anterior. Escrevendo a equação de diferença do filtro, nós chegamos nesta equação. Chegamos aqui no filtro projetado. Temos os coeficientes do filtro. A gente consegue facilmente implementar este filtro utilizando uma das estruturas de filtro IR. Utilizando essa daqui, a gente sabe agora qual é o A1, qual é o A2, qual é o B0 e o B1, que estão aqui nesta equação de diferença. A gente consegue facilmente implementar este filtro que acabou de ser projetado. Projetamos o filtro. Para consultar se ele realmente está bem projetado, bastaria plotar a resposta em frequência deste filtro projetado. Sabemos fazer isso de acordo com os conceitos vistos também em vídeos anteriores. Plotando a resposta em frequência do filtro projetado, a gente teria isso daqui. Você compara depois com a resposta lá que foi o ponto de partida e veja se é suficiente. Nós podemos analisar a estabilidade também do filtro, que é um assunto que vimos nos vídeos anteriores. Basta localizar ali a localização dos polos no plano Z. Neste caso, os polos estariam nesses lugares, ou seja, um filtro é estável. Esta é, portanto, o procedimento, é um exemplo de procedimento de projeto por invariância ao impulso. Para o método 2, vai ser uma coisa bem semelhante, vocês viram o procedimento, eu deixo como também exercício vocês fazerem o segundo método. Vocês devem chegar nos mesmos coeficientes, nesta mesma equação a diferença. Os dois métodos chegam na mesma equação a diferença. Lá a gente vai ter que usar frações parciais, mas no fundo a gente vai chegar nos mesmos valores. Fica como exercício. Aqui termina este vídeo.